Glória a Deus, aleluia, de volta aqui para que a gente possa dar sequência na ministração da Palavra de Deus. Hoje é dia 31 de maio do ano de 2020, é um dia maravilhoso, é um dia especial, é um dia lindo, é um dia que Deus preparou para nos abençoar. Amém, igreja? Hoje a minha família fez uma surpresa para mim, eu não sabia. E fiquei muito feliz por um lado e triste por outro, por não poder estar toda a igreja reunida, mas me alegrei pelo fato de estar com a minha família, mas o meu coração anelava por estar com toda a igreja reunidos para que a gente pudesse adorar a Deus. Presbítera Mari, faz favor para mim, pega aquele canguru ali. Quero mostrar para vocês o mais novo membro da família MAP, o mais novo mascote da família MAP. Bonitinho. É um canguruzinho lindo, irmãos, ó. Uma canguru, na verdade, né? Eu veio com o filhotinho. Eu queria que vocês me dessem sugestões de nome, tá bom? Não acredito. Mas coloca lá no grupo da igreja, porque aqui eu não consigo ler, por conta da distância. E quando eu encerro a live, eu não consigo ler os comentários. Mas tá aqui, ó. Mais novo membro, são dois na verdade, né? Da família MAP, presente maravilhoso aí da minha filha Julie. Coloca Gubinho. E agora a gente vai trabalhar o novo nome dessa mascote aí, né? Junto com o seu filhinho que tá ali na bolsa. Isso é profético para todos nós. Eu fiquei muito feliz de ganhar esse presente e tô compartilhando essa alegria com todos vocês, tá bom? Vamos para a palavra de Deus nessa noite. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 40. Ezequiel, capítulo de número 40. Versículo de número 4, diz assim: Disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver, pois para isso foste aqui trazido. Anuncia à casa de Israel tudo o que vires. O propósito de Deus na nossa vida, todas as vezes que Ele nos convida a um lugar de intimidade, a estarmos com Ele, a recebermos das suas instruções, é sem sombra de dúvida para que a gente conheça a vontade de Deus, para que a gente possa compreender a maneira como Deus Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele quer construir algo na nossa vida. E essa foi uma das propostas que ele fez ao profeta Ezequiel, aqui no capítulo 40. Os filhos de Israel já estavam há 25 anos exilados na Babilônia. E exatamente depois de 25 anos de cativeiro, Deus ele resolveu dar a Ezequiel uma experiência. E nessa experiência, através de um anjo, o anjo orientado por Deus disse ao profeta: Ezequiel, filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, e coloca no teu coração tudo que eu te fizer ver, pois para isto foste aqui trazido. É interessante, igreja, porque Deus ele não falou com Ezequiel quando ele estava em Jerusalém. Deus ele vai falar com Ezequiel quando Ezequiel está dentro de um cativeiro. Ele estava em um cativeiro, este cativeiro da Babilônia. E isso fez com que a direção de Deus fosse transmitida longe, né, da sua casa, longe do lugar onde ele estava acostumado a ouvir a voz e a direção do Senhor. É interessante a maneira como Deus ele trabalha, porque às vezes ele vai tirar as nossas vidas do lugar onde nós estamos habituados e acostumados a ficar, e nos levar a um outro lugar, para que ali Ele venha ter um particular conosco.
Imagine, Deus poderia ter falado a Ezequiel em Jerusalém, mas não, Deus levou o Ezequiel para o cativeiro. E dentro de um cativeiro, 25 anos depois do início desse cativeiro, foi que chegou o tempo e o momento de vir sobre o coração de Ezequiel uma revelação, uma direção, uma instrução acerca daquilo que Deus queria construir na vida de Ezequiel. E Deus havia tocado em 2 sentidos de Ezequiel, dizendo: vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos. E quando você ver com os teus olhos e ouvir com os teus ouvidos, junte tudo e coloque dentro do teu coração. Porque o teu coração precisa guardar estas minhas palavras. Embora a Bíblia ela sempre nos ensine, sempre nos oriente, dizendo que enganoso é o coração do homem, todavia o coração é as saídas da vida. A palavra do Senhor diz que nós devemos guardar o nosso coração porque dele procede todas as saídas da vida, todas as respostas da vida. E o salmista, no Salmo de número 119, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então existe um segredo quando nós permitimos com que a palavra de Deus ela venha ao nosso coração. Você pode ver, você pode ouvir, você pode respirar, você pode apalpar, você pode caminhar, mas quando nós compreendemos o que Deus está dizendo, nós precisamos guardar esta palavra viva no nosso coração. Essa foi a proposta de Deus falando acerca da vida de Ezequiel. E eu quero levar você a alguns atos que Deus estabeleceu ao longo da história. Eu quero falar sobre o poder de uma circuncisão que Deus foi construindo na vida dos seus filhos, para que eles pudessem, ao longo dessas experiências com Deus, estarem habilitados e preparados para uma grande obra que Deus havia estabelecido na vida de cada um deles. A primeira circuncisão que eu quero tratar é a circuncisão que Deus prometeu e que Deus estabeleceu na vida do patriarca Abraão. Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 17, versículo 1, diz assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Versículo 2: firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Versículo 9: disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Versículo 22. Tendo acabado de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou a Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todos os machos dentre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele dia, mesmo dia que Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão a idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do prepúcio, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Irmãos, todos nós sabemos que uma aliança, ela é formada, ela é constituída de duas pessoas. E normalmente uma aliança, você entra com 50% e a pessoa entra com 50%. Assim a gente estabelece uma aliança. Normalmente é assim, um pacto.
Só que nessa proposta de Deus a Abraão, Deus estava dizendo que o que compete a Deus, o que vinha da parte de Deus, era fazer de Abraão pai de multidões, pai de muitos povos. Era muito grande para que Abraão pudesse compreender aquilo, uma vez que o coração de Abraão já estava realizado por ter sido pai de Ismael. Já havia se passado 23 anos que Abraão já estava morando em Canaã, que Abraão já estava estabelecido naquela terra. Agora já haviam se passado 13 anos que ele já havia tido Ismael, que a sua vida já estava realizada. Abraão já havia dado por encerrado a proposta de Deus para a sua vida, quando Deus disse que faria dele uma multidão de povos. E de repente, quando o patriarca completa 99 anos, Deus aparece para ele. A primeira instrução de Deus foi: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito em todos os teus caminhos. Isso fez com que Abraão despertasse para uma realidade, que os seus caminhos não estavam perfeitos diante do Senhor. E Deus permaneceu esses 13 anos da vida de Ismael em silêncio. Deus esperou Ismael ser desmamado, Ismael crescer. Ismael, com 13 anos, quando já estava pronto para poder se tornar um jovem, né, de maioridade na lei judaica, vamos dizer assim, no conhecimento das leis de Deus, ele já estava naquele período em que ele já estava passando do período da inocência para o período da consciência. Então, exatamente nesse momento é que Deus visita Abraão e diz para Abraão andar de uma forma correta na presença dele, porque a maior de todas as promessas ainda iria acontecer na vida de Abraão. E ali nós sabemos que Deus muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara. E é interessante porque Deus ele fala assim: o que compete a mim na aliança, Abraão, eu vou fazer isso, mas o que compete a você, você também tem uma parte na aliança. É pequena, mas você também precisa cumprir. E a parte que te cabe é fazer com que haja uma circuncisão em todos os homens. E nós sabemos que o motivo pelo qual Deus pediu essa circuncisão é para que todas as vezes que a semente saísse do homem, ela saísse santificada e ela pudesse florescer no útero da mulher, na fecundação de uma gestação de uma criança, para que toda aquela descendência, a partir daquele ponto, nascesse debaixo de uma aliança. Povo escolhido de Deus, nação escolhida de Deus. A nação de Israel estava nascendo ali, no pacto da circuncisão, naquela aliança de Deus com Abraão. Então Abraão, com 99 anos, faz esse pacto. O seu filho com 13 anos, os seus empregados, os seus servos, os seus criados, todos os homens fizeram esta aliança. E nós vemos que Jesus também, no 8º dia em que ele já havia nascido, ele também foi circuncidado pelo seu pai José, dando sequência à lei que depois Deus estabeleceu para Moisés, para que fosse estatuto perpétuo ao povo judeu, a nação dos judeus, a nação israelita. Dado este pacto, nós entendemos que aqui Deus ele estava de fato separando um povo exclusivo para ele. Deus estava separando Abraão, separando Sara, separando Isaac, para que eles fossem o início de uma grande obra, de uma grande descendência que viria a ser o povo de Israel. Então tudo que Deus faz, obviamente, começa de uma forma pequena, mas vai se alargando, vai se estendendo e vai crescendo. Nós vemos também um outro pacto, uma outra circuncisão que foi feita na vida de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse: Não me digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: Agora pus as minhas palavras na tua boca.
Jeremias, embora muito novo, já era um jovem escolhido por Deus. Deus disse que ele já havia sido consagrado e santificado para este ofício de ser um profeta. Mas houve um dia exato, um momento exato, em que a circuncisão da língua de Jeremias foi estabelecida. Foi ministrado aqui pela presbítera Mariana no louvor, acerca das nossas atitudes quando nós não agradecemos, mas nós temos um coração ingrato e apenas murmuramos, apenas reclamamos o tempo todo, apenas questionamos a Deus das coisas que ainda não temos, ao invés de agradecermos por aquilo que já possuímos. E foi muito forte o Espírito Santo ministrando acerca de pessoas que não agradecem, que não têm um coração grato a Deus, que não expressam gratidão ao Senhor em meio às suas lutas, às suas provações, que são na verdade oportunidades para que Deus seja glorificado nelas. E Deus será glorificado nelas. Mas o fato é, quando nós glorificarmos a Deus com essas experiências, com essas oportunidades, qual a intensidade do testemunho? Deus será glorificado, mas será que na intensidade desse testemunho a gente vai olhar para o nosso coração e a gente vai dizer: Deus operou um grande milagre, embora eu tenha reclamado 90% das vezes nessa situação? Então a gente pode ter um coração agradecido. Isaías, quando vai ter a sua experiência, quando vai ter o seu chamado estabelecido, ele diz: Senhor, quando ele viu a glória de Deus, ele diz: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros. Então Deus deu ordem ao anjo, que pegou uma tenaz, tirou uma brasa viva do altar de Deus, e essa brasa tocou nos lábios de Isaías, removendo toda a sua iniquidade. A partir daquele momento, os lábios de Isaías, as palavras de Isaías foram santificadas. Da mesma maneira, Deus havia feito com Jeremias. Jeremias, a partir de hoje, eu estou fazendo uma circuncisão. Eu estou santificando os teus lábios, para que a minha unção e o meu poder na tua vida seja tão grande, ao ponto de eu colocar as minhas palavras na tua boca, para que você profetize em meu nome. Nós precisamos, quando nós andamos em um espírito de gratidão, nós recebemos do Senhor este selo, recebemos do Senhor este pacto, esta circuncisão, quando Deus ele coloca as suas palavras na nossa boca. E isso faz com que a gente tenha uma autoridade no reino do Espírito. E essa autoridade é a mesma autoridade que Deus delegou à vida do profeta Samuel. Aqui em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 19, diz assim: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, mas aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Houve um dia que Deus disse a Samuel, chamou a Samuel, e Samuel respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Palavras de Deus que vieram aos ouvidos de Samuel, e a partir daquele momento foi estabelecido um pacto, uma circuncisão na boca do profeta Samuel. E o texto diz que ele crescia, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras caíram por terra. Isso é uma graça, é um poder que Deus ele estabelece na vida de todos aqueles que têm um coração grato a Deus. Isaías no capítulo 45, Isaías capítulo 44, versículo 24, diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Versículo 25, que desfaço os sinais dos falsos profetas e enlouqueço os adivinhos, que faço voltar atrás os sábios e transformo o seu conhecimento em loucura. Isaías 44, 26, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Tiago, o irmão do Senhor, ele diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce
e água amargosa. Mas quando nós temos um coração grato ao Senhor, a palavra de Deus é implantada no nosso espírito. E quando essa palavra é implantada no nosso espírito, o coração falará daquilo que a boca falará daquilo que o coração está cheio. Você percebe a importância de nós termos um coração santificado, um coração ardendo pela presença de Deus, um coração que busca o conselho do Senhor? Isaías 44, 26, Deus ele está dizendo: eu confirmo a palavra do meu servo, cumpro o conselho dos meus mensageiros. Então Deus ele está dizendo: todos aqueles que eu envio, que estão com a sua palavra, com a minha palavra no seu coração, que têm os seus lábios santificados pelo Espírito Santo, essas pessoas dirão: assim diz o Senhor. E o peso dessas palavras, assim diz o Senhor, é a circuncisão que Deus estabelece na nossa boca, na nossa língua, para que a gente possa profetizar em nome do Senhor dos Exércitos. O que eu quero dizer é que quando nós temos um coração voluntário e agradecido, quando nós reconhecemos e enxergamos a Deus em cada desafio, em cada problema, em cada situação difícil, quando nós reconhecemos a Deus, quando nós enxergamos a Deus no meio dessa tempestade, é certo que a sua palavra trabalhará ao nosso favor. É o que nós cantamos aqui: vitorioso és, na tempestade estás. Então Deus ele está na tempestade, Deus ele está na adversidade, Deus ele está no problema. E se o nosso coração estiver cheio de Deus, a nossa boca profetizará a resposta de Deus ao nosso favor. Deus ele disse a Jeremias: Jeremias, não se preocupe, eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Então Deus estava colocando as suas palavras na boca do profeta Jeremias. E a partir daquele momento, Jeremias, ele falaria em nome do Senhor dos Exércitos, como foi o profeta Samuel. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16, diz assim: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Serei conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19. Mas, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como ou o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Percebe? Quando o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida, no momento certo, Deus, através dessa circuncisão, quando Ele retira a iniquidade dos nossos lábios, pela santificação da palavra. Foi isso que Jesus ele ensinou no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo de número 13, ele diz: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa, a palavra nos purifica, a palavra nos torna santificados. E os nossos lábios que emitem a nossa voz, eles precisam estar debaixo desta circuncisão, porque é um pacto. Então Deus ele disse assim: eu coloco as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Eu coloco as minhas palavras na tua boca, Samuel. Eu coloco as minhas palavras, Jesus está dizendo no Evangelho de João capítulo 5, na tua boca, meu servo, minha serva, porque você já está limpo pelo poder da minha palavra, e a minha palavra precisa produzir resultados na vida de quem você está profetizando, ou numa causa, ou numa situação que você está enfrentando. Está dando para perceber aí, igreja? Aquilo que Deus está tratando conosco nessa noite? O poder de um coração grato, o poder de um coração agradecido. No livro do Deuteronômio, capítulo de número 5, Moisés vai fazer a releitura dos 10 mandamentos. E ele diz aqui, Deuteronômio 5, versículo de número 30. Deus ele diz assim: vai e diz-lhes,
tornai-vos as vossas tendas. Versículo 31. Porém tu, Deus falando a Moisés, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos, juízos, que tu lhes has de ensinar, para que os pratique na terra, cuja posse eu lhes darei. Os filhos de Israel permaneceram 2 anos, 2 meses e 21 dias no pé do monte Sinai. Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos e as tábuas da lei, para poder ensinar ao povo. Mas quando o povo não quis ouvir a voz de Deus, não quis permanecer no monte para ouvir a voz de Deus, o povo disse: Moisés, seja você o intermediário. Tudo que você falar, nós ouviremos e obedeceremos, mas nós não queremos ouvir a voz do Senhor. E Deus, ele disse, eles fizeram bem em fazer isso. Então Deus orientou a Moisés dizendo: desce lá, entrega os 10 mandamentos, mas você sobe e fica aqui comigo. Para quê? Para que você possa receber os outros mandamentos, estatutos, juízos, que eu vou me ensinar a você, para você ensinar ao povo. E qual era o propósito disso tudo? O propósito está ainda no livro do Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 12. E agora, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede a ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Versículo 16. Circuncidai, portanto, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Percebe? Deus, ele vai estabelecendo pactos, alianças, circuncisões com seus filhos. Com Abraão foi uma, com Jeremias, com Isaías, com Samuel foi outra. E tudo que esses homens falavam em nome do Senhor acontecia, porque havia sobre eles uma autoridade e uma graça vindo de Deus. Jesus nos assegurou as mesmas palavras. E aqui Moisés, quando ele está fazendo uma releitura, ele está dizendo: o propósito dos mandamentos e da palavra de Deus enxertada no teu coração é para que você possa circuncidar o teu coração, para que o teu coração seja puro perante o Senhor. E quando nós circuncidamos o nosso coração, nós abrimos campo para que Ele guarde os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus são vida para todos nós. Aqui na ministração do louvor foi dito que nós somos uma carta viva, não é isso? E aqui em 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. A partir do momento que o Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida, a proposta dele é escrever a palavra de Deus no nosso coração. Essa é a missão do Espírito Santo. Jesus, ele disse assim em João capítulo 16, versículo 13: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, do que é que nós precisamos, igreja? Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos da intimidade com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas conhecem a letra, conhecem o que está escrito, mas ter conhecimento e não viver o que está escrito são duas coisas diferentes. Jesus, ele disse assim: se vocês me amais, se vocês me amam, então vocês vão guardar as minhas palavras
e vão praticá-las. Dessa maneira que nós expressamos amor por Jesus, quando nós guardamos e praticamos os seus mandamentos. Não adianta conhecer os mandamentos, foi o que ele disse ao jovem rico. O jovem rico se aproximou e disse assim: mestre, bom mestre. E Jesus, ele disse: só existe um que é bom, e esse é Deus. Agora, você conhece os mandamentos? E ele diz: conheço. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Jesus falou: ótimo, mas ainda te falta uma coisa. E o que é que faltava para aquele jovem rico? O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Não bastava partir para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo mandamento sem cumprir o primeiro. E quando a gente lê os 10 mandamentos, os 3 primeiros, Deus ele está falando ao povo: não farás imagens de escultura, não encurvarás a nenhuma delas e não servirá a nenhuma delas. Por 3 vezes Deus alerta o seu povo dizendo: não faça, não se prostre e não se curve diante delas, não adore elas. Depois ele dá sequência nos outros mandamentos. E Jesus estava dizendo àquele jovem: você pode conhecer algumas coisas, mas a palavra não pode ser uma palavra de conhecimento, ela tem que estar viva dentro do teu coração. A circuncisão do coração. Por quê? Porque eu quero fazer de você uma carta viva, aonde você chegar. Você pode abrir a Bíblia para ler um texto, para direcionar a igreja ou as pessoas a um texto, porque nós nos esquecemos do que está escrito ou aonde está escrito. Mas o principal não é conhecer o que está escrito, porque a letra ela mata. O que é que dá vida? É quando o Espírito Santo está sobre a palavra. E quando nós guardamos e praticamos os mandamentos, é certo que essa palavra se torna viva na nossa vida. Então existe um pacto, existe uma circuncisão que Deus ele quer fazer conosco, nos nossos pensamentos. Davi, ele disse assim: não darei descanso aos meus olhos, não darei repouso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar de descanso para o Senhor. Jó, ele disse: farei aliança com os meus olhos, para eu não pecar contra o Senhor. Então, quando nós santificamos os nossos sentidos, o nosso tato, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, quando nós santificamos a nossa matéria, quando nós permitimos que o Espírito do Senhor nos ensine todas as coisas, nós estamos santificando a palavra de Deus em nós. E essa palavra santificada, ela tem peso de resposta. Ela faz com que o nosso clamor, a nossa intercessão, as nossas coisas que precisamos sejam respondidas. Mas acima de tudo, é entender o propósito de Deus. Deus tira Ezequiel de Jerusalém e vai falar com ele na Babilônia. Deus tira Samuel da casa, do conforto da sua mãe. Faz com que ele, no templo, na tenda do encontro, na tenda do tabernáculo, através do governo de Eli, pudesse ouvir a voz de Deus. Deus fala com Jeremias, Deus fala com Isaías. Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus para falar com ele em Canaã. Então Deus, se tiver que tirar você de um canto para colocar em outro, Ele vai fazer isso para você ouvir a voz dEle. Mas quando é que nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós silenciamos a nossa alma. É por isso que a palavra do Senhor diz: aquieta-te, aquieta a tua alma. Para quê? Para que o teu espírito possa falar. Quando nós não aquietamos a alma, nós andamos angustiados, ansiosos, desesperados, sem respostas, sem entender o que Deus está fazendo. Irmãos, Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Deus nunca perdeu a diretriz, Deus nunca perdeu o seu governo. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome imutável é o nome imutável. Os reinos vão, os reinos vêm, mas o seu trono está acima de todas as coisas. Então, quando nós ministramos ao Senhor, nós temos que prestar atenção no que nós estamos ministrando. Porque às vezes nós cantamos, nós repetimos uma canção, mas o nosso coração não está circuncidado. Os nossos lábios não estão circuncidados. Os nossos pensamentos não estão circuncidados pela palavra de Deus. Não estão amoldados pela palavra de Deus. E a gente é roubado pelo nosso adversário, que tem prazer de roubar a semente da palavra de Deus enxertada, implantada no nosso coração.
Então Jesus ele diz, aquele que está à beira do caminho, quando ele ouve a palavra, as aves do céu vêm e roubam a palavra, e a sua alegria, que era para ser duradoura, se torna pouca. Por quê? Porque ele não guardou a palavra em um lugar seguro. Então o meu conselho para essa noite é que haja uma circuncisão, que haja um selo, que haja um pacto. Deus ele vai cumprir a parte dele, mas nós precisamos cumprir a nossa parte. Precisamos santificar a nossa vida, porque a santificação é a lenha que queima todos os dias sobre o altar. Quando você se santifica, você está fazendo com que a lenha fique queimando eternamente, duradouramente na presença de Deus. Então não esfrie o seu coração, aqueça o seu coração. E como é que nós aquecemos o coração? Tendo intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tenha intimidade. Deus tem feito nesses dias do nosso quarto um altar de adoração a Ele. Eu te pergunto, o seu quarto, a sua casa, tem sido um lugar de adoração a Deus? Você tem santificado o nome do Senhor dentro da tua casa? Você tem santificado o nome do Senhor no meio das tuas lutas? Por que Moisés foi impedido de entrar na terra prometida? Porque ele não santificou o nome do Senhor. Quando eles estavam diante da rocha, nas águas de Meribá, quando eles estavam ali, Deus ele disse a Moisés, santifica o meu nome. Você vai tocar na rocha, ela vai dar água. Isso aí já é um fato, o milagre vai acontecer. Mas Moisés, diante da incredulidade do povo, santifica o meu nome. O que Moisés deveria dizer? Deus é santo, Deus é zeloso, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é perdão. Deus vai abençoar o seu povo por amor da aliança que Ele estabeleceu lá atrás com Abraão. Deus não vai quebrar esta aliança, Ele é fiel para sustentá-la. Então Moisés tinha que glorificar a Deus, tinha que adorar a Deus. E quando nós estamos diante de desafios, problemas e conflitos familiares, que as pessoas estão insultando a nossa fé, insultando a nossa caminhada com Deus, insultando o nosso comportamento de agir conforme a palavra de Deus, nós precisamos santificar o nome do Senhor. Nós precisamos declarar que somos servos e servas do Deus vivo e que essa palavra não é apenas uma letra de conhecimento, ela é viva e ela queima no nosso coração porque somos uma carta viva de Deus. E por sermos uma carta viva de Deus, as pessoas vão fazer uma leitura de nós. E quando as pessoas fazem uma leitura de nós, elas esperam encontrar o quê? Uma resposta. E essa resposta, eu te pergunto, tem sido positiva ou tem sido negativa? Quando as pessoas olham para o teu comportamento, para aquilo que você tem falado, para aquilo que você tem professado, qual é a leitura que as pessoas estão fazendo? Santifique o nome do Senhor. Santifique a tua casa. Santifique a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. Santifique as tuas palavras, porque de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou vai ser uma água doce, que vai saciar a sede das pessoas, ou será uma água salgada, amargosa, que vai deixar as pessoas ainda piores do que estão. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, dê testemunho do Espírito que está sobre você. Cante ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, santificando o nome do teu Deus. Amém, igreja? Eu queria louvar com você, adorar contigo nessa noite, para que o Espírito Santo continue fazendo com que essa palavra seja digerida no nosso espírito nessa noite, para que a gente santifique o nome do Senhor. Permita com que o Espírito do Senhor faça essa circuncisão, com que os teus lábios sejam santificados, com que as pessoas busquem conselho para você. Não existe nada mais maravilhoso, igreja, do que quando alguém te liga, te manda uma mensagem dizendo assim: eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma oração, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma instrução.
E porque o teu coração está queimando, porque o teu coração está incendiado do poder dessa palavra viva, você pode dar água às pessoas, você pode alimentar as pessoas. Mas é muito triste quando as pessoas criam uma expectativa ao nosso respeito, quando elas nos veem como uma referência, mas elas vêm sedentas pedir desta água e nós não temos. Por que nós não temos? Porque nós estamos secos, estamos com o nosso coração vazio. E o que o Senhor requer de nós nesta noite? Santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E ver aqui o Senhor é ter intimidade com Ele, é cear com Ele, é ter uma vida de intimidade, de gratidão, de estar na presença do Senhor, ouvindo a sua voz, sendo ministrado por Ele. Porque a voz do Senhor é doce, a voz do Senhor é calma, a voz do Senhor é pura, mas a voz do nosso adversário é perturbadora, é uma voz de agonia, é uma voz de medo, é uma voz de culpa, é uma voz de condenação. Então Jesus ele está dizendo, a voz que eu quero que você escute é uma voz de amor, é uma voz de paz, é uma voz de conselho, é uma voz de sabedoria. Então aquieta o coração, deixa o Espírito Santo abrandar a tua alma, deixa o Espírito Santo vir sobre você e permanecer. Faça da sua casa um lugar de adoração, faça do teu lar uma atmosfera de louvor a Deus, porque isso vai entronizar a presença dEle e o seu coração será aquecido. Aquieta essa alma hoje, santifica-te na presença do Senhor. Há um poder e uma autoridade que Deus quer liberar sobre a sua igreja. Muitos já estão experimentando dela, muitos já estão provando desta autoridade, desta graça, desta fonte inesgotável. Outros estão se perdendo no caminho, mas o conselho para essa noite é: guarda a palavra de Deus no teu coração, é o combustível para a tua santificação. Vamos adorar a Deus. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é
e nada irá me impedir. Eu te adorarei todo sim. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus,
Pedro, capítulo de número 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, vivei com suas esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Versículo de número 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal, e evite que os seus lábios falem enganosamente. Aparta-se do mal, faça o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. As nossas orações podem ser impedidas. Uma casa que vive debaixo de conflitos, as orações são impedidas. Por isso que o apóstolo Pedro nos ensina darmos honras uns aos outros, respeitando aqueles que são mais frágeis, com pouco conhecimento ou pouca sabedoria, frágeis na fé. E ele diz: se você quer amar a vida, se você quer ver dias felizes, quer um conselho? Refreia a sua língua do mal. Evite que os teus lábios falem enganosamente. Busque a paz e siga e empenhe-se por alcançá-la. O Senhor, Ele quer fazer com que a tua vida, no meio dessa tempestade que você está passando, deste deserto não é lugar eterno, deserto é lugar de passagem. Você está passando por um deserto, mas você vai sair deste deserto. A honra do Senhor virá sobre a tua vida. Amanhã nós iniciaremos o 6º mês do ano de 2020, ano da honra. Há uma honra de Deus para a nossa vida, há uma honra de Deus sobre as nossas cabeças, há uma honra de Deus para acontecer nos próximos meses na nossa vida. Mas o nosso coração precisa estar santificado, para que possamos ouvir a instrução e a direção daquilo que Deus quer falar conosco, porque Ele disse a Ezequiel: para isto foste aqui trazido, para ouvir a minha palavra. Então vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e guarda no teu coração. Palavra de Deus ao nosso coração, ao nosso espírito nessa noite. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que separaram um tempo para me dar as felicitações pelo meu aniversário. Muito obrigado mesmo. Amo a vida de cada um de vocês. Tenho orado, tenho clamado a Deus para que o Senhor responda ao clamor e à aflição de cada um, e que o Senhor, o mais rápido possível, possa permitir com que a nossa vida volte ao normal. Irmãos, nós não estamos cultuando no templo apenas por uma questão de obediência às nossas autoridades. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser submissos e obedientes aos governadores, aos reis, às nossas autoridades. Muitas pessoas não estão debaixo de uma obediência da palavra e trazem maldição para suas próprias vidas. Nós estamos obedecendo o que a palavra diz, nós estamos respeitando os limites estabelecidos e nós estamos aguardando a intervenção de Deus. Mas a tua casa é uma igreja, a tua família é uma igreja, a igreja somos nós. Então se movimente, frutifique, trabalhe, faça algo pelo reino. Todos nós podemos fazer algo, enquanto que o Senhor está ajustando e alinhando todas as coisas para que a vida volte ao normal. E em breve, no nome de Jesus, estaremos novamente unidos, coletivamente, adorando ao Senhor. Amém, igreja? Então na próxima quinta-feira, pelo menos por hora, até a próxima quinta-feira, às 20 horas, culto de cura e libertação aqui online, na página do Instagram, tá bom? MAP SRC. Para você dizimista e ofertante, que o Senhor possa multiplicar a tua semente, que você possa ser abençoado, principalmente para você que não tem R$1 na sua carteira hoje. Em nome de Jesus, nessa semana virá a provisão do Senhor na tua vida. O Senhor enviará recursos e provisões na tua vida nesta semana, em nome de Jesus. Debaixo da palavra de Deus, eu creio que o Senhor liberará recursos para a tua vida,
para você honrar os teus compromissos e o nome do Senhor ser glorificado. Se agarra nessa palavra, é palavra de Deus, é o Espírito da profecia falando através de nós, para que haja edificação, exortação e consolo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, igreja? Não se esqueça, viu, de me ajudar aqui a escolher o nome do novo mascote, a nova mascote do mago. Tem o filhinho aqui dentro aqui da bolsa. Que gracinha, né, irmãos? Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, ó. Olha que coisa linda. O Simba já queria pegar hoje, já queria morder já o bichinho. Se eu não sou ligeiro, já ia perder já o meu presente. Beijo no coração, Deus te abençoe. Quinta-feira a gente se vê.